Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Sol Crescente o Nilmário Miranda, que é ex-ministro dos Direitos Humanos, também foi deputado estadual uma vez, deputado federal por 4 vezes, e ele também é o autor do projeto que criou a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. E essa é uma pauta que ele leva adiante na sua trajetória com muito afinco. Não é isso, Nilmar? Obrigado pela sua presença aqui na Ah, Sol Crescente. para mim é uma honra, né? Estou impressionado com. Em 2 eu não conhecia Sol Crescente, muito impressionado pela importância do que está sendo feito aqui. Que bom, seja sempre bem-vindo e a gente está junto nessa caminhada aí, né? Principalmente pela cultura, né? Tendo a cultura como fio condutor mesmo desse desenvolvimento humano, né? Cultura e educação são irmãos gêmeos dos direitos humanos. Uhum. E eu quero até aproveitar que você já falou sobre isso, porque a gente tem esse termo direitos humanos um pouco confuso. Algumas pessoas não têm muito claro o que que isso significa, né, e até confundem. Eu gostaria que o senhor, né, nessa trajetória sua marcada por essa luta em busca desses direitos humanos, né, que o senhor definisse para nós, se for possível, né, o senhor até, desculpa, você é até autor da frase "não existe democracia sem direitos humanos". Então, Nilmário, o que que afinal de contas são os direitos humanos? Olha, foi depois um dos momentos mais tristes da história contemporânea, foi a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez numa guerra, o objetivo não era destruir o exército adversário. Houve a morte de 9% da população mundial, crianças, idosos, judeus, 6 milhões de judeus, eh, eh, LGBTs, comunistas, sabe? Morreu gente naquela guerra, Uhum, tinha nada a ver com a guerra. A guerra teve genocídio, uma das piores formas de violação de direitos humanos, genocídio, né? Eliminar da face da terra uma uhum, cultura, assim, que é o caso dos judeus. E ali nasceu, em contraponto àquilo, as Nações Unidas. E a Carta das Nações Unidas já dizia isso. Nós não podemos ir a uma terceira guerra mundial que vai destruir a humanidade, que já tinha bomba atômica, né? Então criou-se o direitos humanos. A Declaração Universal fala de direitos humanos, o que que é? São direitos civis, por exemplo, eh, eleições livres, tribunais livres, presunção de inocência, tortura como crime hediondo, direitos políticos, participação de todos que lutam por direitos é livre, tem que ser livre. Não uhum, pode ser, ninguém pode ser perseguido por lutar por direitos. Terceiro, direitos econômicos, direito à moradia, direito ao trabalho, acesso à terra, trabalho decente, eliminar toda forma de trabalho infantil, acabar com a discriminação do trabalho das mulheres, trabalho igual paga menos. Direitos sociais, todo mundo tem direito à aposentadoria, à previdência, à saúde, como direito de todo dever do Estado, e assistência social para os vulneráveis, direitos sociais. E direitos culturais, uhum, que aí entra a educação, todos os níveis, desde que nasce até sem limite, a, a direito à cultura, cultura não é uma coisa de elites, uhum, direito do ser humano, uhum, e da afirmação das nacionalidades passa pela cultura. A não discriminação, o enfrentamento à discriminação por origem nacional, imigrantes, refugiados, discriminação por cor da pele, discriminação por gênero, cada das mulheres que na época da Declaração Universal da Criação da ONU, uhum, as mulheres não tinham direito a voto. A maior parte do mundo, nem voto, que é uma manifestação uhum. assim, quase que primária da democracia. E ainda um terço dos habitantes do planeta eram escravizados. Eram pessoas escravizadas, né? Uhum. Então, tirar toda forma de discriminação. Depois, passado um tempo, o mundo descobriu que não bastava o direito dos humanos, tinha que ter o direito da terra. Uhum. Se não protegesse a terra, no rumo que as coisas estavam caminhando no mundo, não ia ter humanos depois. Então, não ia ter humano para ter direitos. Uhum. Então, vinculou também o direito dos humanos com a sustentabilidade.
com a defesa da terra e da reprodução, para impedir que a raça humana como um todo desaparecesse. O que que a gente precisa fazer para esses direitos serem garantidos, que é uma coisa que não acontece hoje em dia? A gente vê a violação dos direitos humanos acontecendo em todas as instâncias, em todos os lugares do mundo. O que que o que que falta para que a gente tenha a garantia desses direitos humanos a partir do início mesmo? É que eu acho que tem que ter uma democracia, um Estado democrático de direito, Uhum, porque nesse sistema, todos os sistemas têm cheio de falhas, mas ninguém inventou nada melhor que a democracia até hoje, para uhum, lutar por direitos, para assegurar os direitos. uhum, Democracia não é apenas votar de 2 em 2 ou 4 em 4 anos. É isso que eu citei antes, quer uhum, dizer, não ter tortura, ter liberdade de expressão, ter direito a sindicatos, a movimentos uhum, sociais, a isso. Ali, inclusive a insurreição contra a tirania. uhum, Não tem tirania, você tem um direito também de uhum, reagir. uhum. Então, direitos humanos é isso. Não há democracia sem direitos humanos, nem direitos humanos sem democracia. E a cultura, dentro dessa sua visão? Nós temos uma cidade que é pequena e a cultura popular aqui, ela é muito forte, muito vivenciada, né, pelas pessoas, pelos habitantes. O senhor acredita na força dessa cultura popular como, essencial para que a gente tenha essa sensação de pertencimento a essa comunidade, para que a gente tenha mais força para lutar mesmo pelos nossos direitos através da cultura popular? Claro. Aqui tem uma cidade que tem uma extraordinária luta dos negros pela afirmação dos cultos e das lutas culturais da população. Vem lá da escravidão, Uhum, né? E inclusive mulheres, né? Afirmação das mulheres negras. Então, não existe. Tem que ter liberdade religiosa plena. uhum, Não pode haver o direito à religião, um direito do ser humano sagrado, uhum. inclusive dos ritos e cultura afrodescendentes. Nós temos aqui em Dores a festa do Rosário, né, Exato, que é o congado. é o congado. É. Então, isso aí, puxa vida, isso é uma riqueza. Uhum, E tem sol crescente, uhum, que é a afirmação da cultura cotidiana, o direito à cultura, a disseminação da cultura. Cultura é, é a identidade de uma nação, de uma cidade, de um estado, né? uhum, E é irmão gêmeo dos direitos humanos, né? Eu fui secretário estadual de direitos humanos, um dos grandes parceiros é o Ângelo Osvaldo, que hoje é prefeito de Ouro Preto, que era secretário de Cultura, e outra grande parceira era Macaé Evaristo, uhum, que era secretário de Educação. Então, educação, cultura e direito andava tudo junto, claro. Assistência social também é fundamental uhum. para os direitos humanos, né? O movimento sindical é fundamental, a organização dos trabalhadores rurais, né? Fundamental. A gente tem também o hábito no interior dos políticos darem mais importância à infraestrutura, à saúde, à educação, e muitas vezes eles esquecem que a cultura tem esse papel importante também, né, Nilmário? Claro, sem cultura, com qual a identidade que vai ser Uhum, de Dores, de uhum. Minas, do Brasil e de cada país, né? Era Sim, que dá isso. sim. E nós estamos, felizmente, nós temos uma geração que durante a ditadura explodiu para o Brasil, que mostrou cultura, não é só o eixo Rio-São Paulo, Uhum, agora das elites. uhum, O Gilberto Gil foi ministro junto comigo, era direitos humanos e cultura. E ele falou, cultura é do arroio ao chuí, é todos os lugares, qualquer cidade, qualquer lugar, roça, cidade, tem cultura e essa cultura tem que ser estimulada. Criou os pontos de cultura, uhum. estimulou a cultura popular em todos os níveis, né? Ele próprio está com 83 anos, ele roda esse país igual se tivesse um corpinho de Sim, 82. sim. Não, ele é uma referência. Ele é incansável e leva cultura de toda forma. Todas as expressões culturais ele procura, ele, Caetano Veloso, Chico Buarque, Uhum. eh, nossa senhora, tem tantos, em Minas, João Bosco, Milton Nascimento. Milton Nascimento, olha, foi na prisão que eu conheci
lá no Presídio Tiradentes, eu Uhum. ganhei um disco, que era o primeiro disco deles. Nossa, lá eu tinha um radiolazinho desse tamanhozinho, né, que Uhum. os presos que saíam deixavam Uhum. para os que chegavam. Eu tinha um radiolinho assim, tinha um disco. Como não tinha quase, só tinham 2 ou 3, eu vi aquele disco 100 vezes. Do, do Fernando Brant, foi meu amigo, colega, antes de eu ser preso, né? Uhum. Antes das prisões, na resistência cultural. Uhum. E tornou-se, felizmente, ele foi embora cedo demais. Mas foi, para mim, aquilo ali era aquecia a nossa alma. É importante você falar sobre isso, né? Até porque no interior, eu até quero te perguntar sobre essas suas caminhadas pelo interior. Como é que você percebe as comunidades do interior com relação à garantia dos direitos básicos? Existe alguma diferença nas cidades pequenas e nas grandes capitais? Você acha que no interior é uma realidade diferente com relação a isso, a essas garantias desses direitos básicos? Cada cidade expressa sua, né, tem uma cultura, tem uma vida própria, tem uma história própria. Eu fui em cidades pequenas, médias e grandes. Agora, depois que eu pedi demissão do ministério, comecei a caminhar 1º de setembro, que eu comecei. Aí nessas cidades, aí eu junto, em geral nas câmaras de vereadores, que é Casa do Povo, alguns não querem não Uhum. deixam, Uhum. que é um, É uma pena. isso Isso. tá doido. Uhum. É tirar o papel do povo da política. Exato. Sabe o que eu notei também, Cecília? Hum. Importante colocar isso. Minas, você tem 180 cidades que não tem uma mulher numa Câmara de Vereadores. Essa mulher não está nem na Câmara, independente do partido Sim. ou de quem, que ela representa. Uhum. Como ser a maioria da sociedade? Não é? É, você tem, no Brasil, você tem 750 cidades, não tem uma mulher vereadora. Tem 1.200 cidades no Brasil, só tem uma. E às vezes fica isolada na Câmara. Uhum. Ou seja, como é que você vai construir uma democracia sem mulheres? É, Como você vai construir uma democracia sem negros? Negros e mulheres são a maioria do país. é, Como que você, se eles não participarem da cultura, da política, se não tiver o mesmo direito à educação, de acesso à educação em uhum. todos os níveis, desde que nasce até a morte, Uhum. como é que a maioria vai se expressar? E eles precisam se expressar. Expressar, e a É. cultura é sempre, historicamente, Uhum. sempre a cultura foi um instrumento de luta Uhum. pela afirmação de direitos para quem não tem direito nenhum. Sim. O senhor também é um ativista, você também, eu vou ter que corrigir toda hora. Você é um ativista pela paz e pela cultura da não violência. De que maneira que nós, como cidadãos, podemos contribuir para que a nossa sociedade continue, nesse caminho, né? A gente todo dia se tem uma notícia ruim de violência, violência doméstica, feminicídio. Como é que a gente, na nossa, vida cotidiana, de que forma que nós, cidadãos, podemos contribuir para que haja uma sociedade com menos violência no mar? Olha, eu vou estou escrevendo um livro, vou começar por Carrancas, dia 14, semana que vem. Carrancas, a cidade ficou 10 anos sem homicídio. Aí fui ver agora, de 2015 para cá, teve 2. Esse homicídio foi um soldado com um fuzil, matou uma pessoa dentro do seu carro, desarmada. Num lugar de paz, um lugar que ninguém Uhum, mata. uhum, E depois eles chamam de agroboy. Foi estimulado o uso de armas para todo lado. Aumentou estupidamente o número de armas e poder das pessoas. Esses tais CACs foram uhum, criados em todo lugar também, virou uma difusão de violência. uhum. E apareceu a violência religiosa, que não existia no Brasil. A violência política também, que é péssima. Eu acho que aí é afirmar, por exemplo, como teve essas 33 cidades, teve 0% de homicídios. E eu dei um prêmio, que era livros, olha o prêmio, Uhum, 100 livros e um computador, uma biblioteca digital uhum, para cada cidade. E
Agora, esse livro, eu vou ver como é que ficou a cidade depois, passado esses 21 anos, passado 11 anos depois daquele prêmio. Uhum. Porque o senhor instituiu um prêmio que premiava cidades com menor índice de violência, e Com agora, zero homicídio, uhum. tinha zero homicídio. E agora você vai resgatar essa ideia Essa e ideia, tornar isso um livro, um livro. visitando essas cidades. Visitar essa, mas projetar, porque tem 293 cidades de Minas que no ano passado não teve homicídio. Portanto, essa eleição, daqui a uns dias, daqui a 5 meses, o tema feminicídio vai estar assim, na ordem do dia, Uhum. direto. É necessário, urgente. Onde não tem homicídio, não tem feminicídio, por óbvio. Né? Não tem abuso e violência sexual contra criança e adolescente, que é um crime aterrador, né? Imagina essa história de estupro de crianças, 7 anos, 8 anos. Puxa, que civilização é essa que nós estamos criando? Sim. Se a gente não tirar isso em definitivo, se a gente não atuar dia e noite, todos os dias, de um mandato e da vida para eliminar esse tipo, onde é que não tem? Que democracia é essa? Sim. Sempre vai ser uma democracia parcial, só vale para alguns, Uhum. não vale para outros, né? E aí, e também nós vamos trabalhar para não ter violência oriunda da raça, do Uhum. racismo, Uhum. né? Oriunda da violência só contra mulheres, que é típica de mulheres. Uhum. Agora foi criado um tipo penal chamado vicaricídio. O que é vicaricídio? Olha que coisa mais estúpida. Quer dizer, a pessoa mata as crianças para atingir a mãe, para Uhum. fazer ela sofrer. Criado um tipo penal chamado vicaricídio. Eu não sabia. Como é que nós precisamos Onde, criar um a que tipo ponto penal chegamos, né? chamado vicaricídio para poder punir o cara que além de querer produzir uma dor profunda na mãe, Uhum. mata os filhos Uhum. para a mãe, tá vendo? O Uhum. que eu estou te É fazendo? O uma que eu estou te... punição, né? Puxa vida, isso aí é a barbárie. É É a o fim dos barbárie. tempos. Barbárie como coisa. Então nós temos, a gente não tem ilusão também, não. Uhum. Quem passou por 350 anos de colônia, colônia, assim, a maior parte das pessoas que viviam na colônia, Uhum. as pessoas escravizadas. Nós tivemos milhões trazidos para o Brasil da África. 2 milhões morreram na travessia, no comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Quando chegavam para os portos, Paraty, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, então, eram vendidas assim, comprava famílias. Uhum. O cara comprava família com a pessoa escravizada, sua mulher, suas crianças. Então, quem era dona do corpo daquelas pessoas, de tudo, o futuro da vida daquelas pessoas? Uhum. Uma criança numa senzala podia ser violentada, a mãe dele podia ser, as pessoas não tinham jornada de trabalho, por isso nós estamos lutando também para ter 6 por 1. Uhum. Né? 6 por 1 também remete à escravidão, sabe? Uhum. Tem Sim. 30 e tantas mulheres, milhões de mulheres que trabalham 6 por 1, Dupla jornada, e tripla não, jornada. elas contam para a gente que elas trabalham 6 dias, o dia que sobra trabalho dobrado. Uhum. Que ela tem que. O cara não deu tempo de fazer, lavar roupa, deixar. Sim. Blá, 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 blá. Uhum. Isso é vida. Não tem Uhum. vida além do trabalho. É, Mas não tem vida além do trabalho. é. O trabalho torna-se não um instrumento das pessoas crescerem, mas um instrumento de escravização, Uhum. sabe? Uhum. Então, Exatamente. tem vida além do trabalho. E ter 5 por 2 não é o definitivo, não, mas já é um passo enorme. Uhum. A pessoa poder ter um dia livre, a mulher, sobretudo, para visitar a família, para ir no teatro, ir no cinema, ir na igreja, dançar, participar do congado. Ter outra vida além do trabalho. Isso é qualidade de vida, né? Qualidade de Eu vida, né, estava até Cecília? comentando anteriormente que eu até quero saber o diagnóstico dessas cidades. O que que elas têm em comum, né? É justamente essa qualidade de vida, né? É, Talvez. foi o pouco peso da cultura, Uhum. não ter creches Uhum. suficientes. Quer dizer, pô, se uma criança, as crianças das classes médias e outras, hoje não admitem não ter creche, não ter ensino infantil. Uhum. A criança, depois de 4 anos, até 2 anos e meio,
Aí tem um tipo de creche. 2 anos e meio, 4 anos e meio, é ensino infantil. Quem não tem acesso a isso já começa com desigualdade. Os Exatamente. mais pobres que não tiverem esse acesso já entram nos seus 7 anos desigual, já entra, para ele estar reservado os empregos mais perversos, mais pesados, menos bem remunerados, né? Sim. Sem direitos, não é isso? Então, a vida tem que ser igual para todos. Desde que a pessoa nasce, tem que ter o mesmo direito. O direito à creche, o direito ao ensino infantil, o direito ao ensino fundamental, A a escola saúde integral. também. A saúde também. O Brasil é um. Nós tivemos uma conquista, eu estava lá no Congresso, nós criamos o SUS. Esse dia eu vi estrangeiros que vieram no Brasil, tiveram que recorrer, ficaram impressionados com a qualidade do SUS. Nos países ricos que eles vivem, não tem isso. Isso aqui não tem, tudo é pago, tudo é privado. Aqui você entra numa UPA, entra no UBS, e você tem um atendimento que qualquer ser humano tem que ter, tem um direito do ser humano, sabe? O Brasil já teve isso. Não alcançamos isso na escola, não alcançamos na cultura, né? E temos que também aumentar. Por isso que eu digo, a representação das mulheres é fundamental. Que a mulher, seja que partido for, ela deve o cuidado, o foco à família. Porque na história, os homens ficam a parte do trabalho, as mulheres também não devem abrir mão de trabalhar. Mas para trabalhar tem que ter creche, trabalhar tem que ter escola de ensino integral. Tem que ter uma Ela tem estrutura que ir mínima. embora e trabalhar sabendo que se vão ter merenda de qualidade, não ter almoço, vão ter no horário alternativo, horário de ensino, vai ter a escola integral, é isso. Ajudar a pessoa a crescer, fazer outros desenvolvimentos muito cultural, aprender a dançar, aprender a jogar bola, né? Aprender teatro. Isso que é o ser humano. Essa roda viva, né? É. E, Mário, você escreveu já o seu 6º livro? 5º livro, né? Eu quero que você conte, a partir de tudo que você vivenciou, viveu, sofreu, por que algumas pessoas ainda não entendem a necessidade de aceitar esse capítulo da história? Por que a gente tem ainda tantas pessoas que não querem olhar para isso, que não querem aceitar? É que é um apagamento da história, viu, Cecília? Um apagamento. Eu vou a Carrancas, eu não sabia que houve a revolta de Carrancas. O que foi isso? O maior quilombo da história do Brasil chama-se Ambrósios. Zumbi, La Palmares, foi a principal revolta de escravos da história do Brasil. Mas Ambrósios formou quase 150 quilômetros na Alta Mogiana, São Paulo e Minas, um quilombo. E alguns quilombolas foram para Carrancas. E lá já tinha aquela coisa de ter vivido num quilombo, onde as pessoas eram livres, né? E lá foram escravizar de novo. Não tem jornada de trabalho, é trabalho sem remuneração, se apropria de tudo que a pessoa faz, vai para o dono do escravo, né? E com todas as consequências para as mulheres, para as crianças, a reprodução da barbárie. A escravidão é uma forma de barbárie. E chegou a notícia que tinha havido a liberdade dos escravos. Então eles foram de fazenda por fazenda, falaram, pessoal, acabou a escravidão. E libertava, abria as senzalas, sabe, soltava os escravos das correntes, das senzalas, dos troncos. Aí chegaram em uma, aí os que estavam naquele lá se entrincheiraram e mataram 7 escravos. E agora, na semana de 11 a 16, se não me engano, de maio, eles vão celebrar a vitória, a revolta de Carranca, a revolta dos escravos, vão lembrar isso, para poder reforçar o congado, a capoeira, os cantos dos escravos, né? As lutas dos escravos, o apagamento da luta dos escravos, e celebrar também um dos que foi morto lá, dessas cidades que não tinha homicídio, teve. O Tertuliano, que levou um tiro de graça, eles chamam de agroboy, ou seja, um
Um idiota, que era um arrogante, rico, Uhum. que deu um tiro na cabeça de uma pessoa desarmada, que era professor de capoeira, Uhum. negro, forte, alto. Motivo fútil. Ou se- é, Então, pelo amor de Deus, isso aí. é, Há um apagamento histórico, Cecília, é por isso que é preciso falar sobre é, isso, né? sobre isso. É, nós temos que, se não tiver verdade, não tem memória, não tem futuro. Para ter memória, tem que ter verdade histórica. Uhum. Tem que acabar com o apagamento. Uhum. Quer dizer, você só vai para frente. O lema nosso é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Uhum. Olha só. Se esquecer, acontece. É. Esse livro que eu mostro aí, dia 8 de janeiro, eles iam matar um presidente da República, iam matar o vice-presidente, matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, Operação Punhal Verde. Claro que ainda bem que próprios militares do Exército e da Marinha foram contra o Uhum. golpe. Uhum. Só da Aeronáutica ficou. Uhum. E pela primeira vez também na história do Brasil, pessoas que fizeram um crime grave contra o Estado Democrático de Direito, crimes, puxa, negar a Constituição, negar a coisa fundamental de um país, É um crime triste. grave, da Uhum. primeira vez, estão presos, cumprindo pena. Nunca houve isso na história do Brasil. Nós tivemos da proclamação da República para hoje 15 golpes ou tentativas de golpes. Mas não houve punição para ninguém. Uhum. Sempre houve, chamamos de anistia. Anistia é mentira. Anistia para crimes que, em nome do Estado, cometeu crimes aí que, internacionalmente, nos direitos humanos, na ONU, nas cartas de direitos humanos mundiais. Uhum. Anistia é só para vítima da violência do Estado, não é para quem praticou em nome do Estado Sim. crimes graves, entende? Uhum. Então, essa anistia isso não é anistia, é outra coisa. Uhum. Então é isso, para que não se esqueça, nunca mais aconteça. Então, contar a história verdadeira, contar a história de Carrancas, contar o que aconteceu em Dores, sabe? Documentar isso e Documentar fazer isso, aparecer. divulgar isso, é Uhum. cultura que faz isso, na forma de teatro, Uhum. música, com gado. É isso, mas tem que ensinar nas escolas, Cecília. Pois é, e Se não aí, aprender a história verdadeira, uhum. repete. E aí que eu quero chegar também. Como é que a gente vai estimular a juventude dessa geração a se interessar por isso? Eu não sei qual que é a sua percepção a respeito desse interesse, se você percebe que existe um desinteresse geral, geracional, né, por conta desse advento maciço mesmo das redes sociais e desse conteúdo vazio, ou se você enxerga que existe sim uma esperança para que a juventude seja mais ativa, mais atuante, que se interesse pela leitura, porque eu percebo também que as pessoas estão lendo menos. Como é que você vê isso? Existe uma esperança para a juventude? Nesse livro, Por Trás das Chamas, ainda nós falamos peças de teatro que conta a ditadura, muitas. História em quadrinho conta a ditadura, muitas. Livros de romance que falam da ditadura, muitos. Filmes, músicas, sabe? Essa é a melhor maneira de atingir todo mundo, E sabe? aí a gente fala da arte de A novo, né? arte, da cultura. Da A gente arte. leva por elas. É pelo meio que é juventude e tal. Mas tem que ir para a escola, tem que ir para o Uhum. currículo escolar. Exatamente. Isso aí não define cada cidade, define no país. Uhum. Então, por isso que é preciso também então, mudança no Congresso Nacional. No Congresso, assim, é bem uma disparidade grande. Uhum. Os portadores, os donos do capital financeiro, das terras e das grandes empresas de qualquer natureza, eles têm 70% do Congresso, mas são 141 mil famílias, 141 mil famílias, têm 60% da riqueza produzida por 200 milhões de brasileiros. E esses 200 milhões não estão representados, Uhum. sabe? Sim, Então é preciso também levar essas que minorias. se pense nessa eleição daqui a 5 meses, Uhum. se pense muito nisso, de que vai ter eleição para 54 senadores dos 81. Oh, que oportunidade extraordinária de eleger também senadores e senadoras
que mude aquele perfil. Deputados e deputadas que alterem esse perfil também, que aumente a presença. Por isso que eu insisto sempre das mulheres, dos negros, dos pobres, das minorias. Né? Porque eu, quando era ministro, eu instituí primeira vez na história do Brasil, tem um programa Brasil Sem Homofobia. Na época a gente falava era assim, sem homofobia. Isso foi em 2004. Então nós fizemos um programa para mostrar que era intolerável também perseguir pessoas pela orientação sexual. Pessoas nascem diferentes. E elas estão aí, né? Você não pode obrigar assim, as pessoas que nasceram diferentes a supostamente em uma sociedade perfeita que só tem homem e mulher, só casal assim, só considera casamento. Não, deixa. Eu acho família fundamental. Família é fundamental. Mas eu conheço famílias incríveis de homoafetivas. Uma mulher e uma mulher, um homem e um homem. Nós temos um senador, ele não esconde, chama Contarato, extraordinário. Ele é casado com outra pessoa do mesmo sexo que ele. E criam filhos, eles adotaram filhos, negros, inclusive, eles são brancos, adotaram negros. E tem uma família bonita, feliz, extraordinária, sabe? Então não pode ficar ferrado a preconceitos, preconceitos excludentes, preconceitos que impõem um modelo de sociedade que não é a sociedade real, sabe? Exatamente. E nós temos que trabalhar com direitos para todos, proteger os direitos, proteger as famílias, mas não é a partir de dogmas religiosos. Sim. Né? Hoje, essa discussão do Papa com o Trump é incrível, porque ele bateu na pessoa errada. Né? Nós saímos do Papa Francisco, nós temos pessoas tão extraordinárias também das outras religiões, no mundo inteiro, mais diversas, né? Que são pessoas notáveis, defendem os mesmos ideais. Ninguém quer religião única para todo mundo. Pelo contrário, a diversidade religiosa, protegê-la. Exato. Você falou aí do Congado, você falou da Igreja do Rosário, a Igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, né? Sim, São Benedito. São Benedito. E é uma festa que tem a influência fortíssima, né, das matrizes africanas, e isso é inegável. E tá tudo bem. É isso que transmite, isso que a nossa esperança é essa. O combustível principal da política é a esperança. Se você não tiver esperança, a política fica a reprodução de quem tem força, capital, poder, quem tem dinheiro mais que os outros, sabe? Quando você tem a memória, né? A memória verdadeira, a história verdadeira, você vai passando pela escola, pela cultura, por todos os meios possíveis e imaginários, por um sol crescente, com esse podcast incrível, você vai passando, cada um cumpre o seu papel, né? Exato. Faz a sua parte, digamos, para isso. Nilmário, para a gente finalizar, eu acho que até você já falou essa palavra tão importante que é a esperança, e eu acredito que seja ela que vá compondo as pedras do seu caminho, porque é um caminho de pedras, né? Esse trabalho de articulação, de argumentação, não vou falar nem convencimento, mas de troca mesmo de ideias para o bem da maioria das pessoas, né? Para o bem das pessoas. Mas eu quero saber de você, o que te move a continuar nessa caminhada, né? Já tendo passado por tantas coisas, por tantos desafios, o que faz você acordar animado todos os dias em busca desses ideais? Olha, morava em Teoflotone, era um jovem católico, quando teve o Concílio Vaticano II. Teve um Papa chamado João XXIII, que ele teve um Concílio Vaticano II em 62, e falou, e nós jovens, eu tinha 15 anos incompleto, fiquei apaixonado com isso. Falou, a igreja tem que cuidar das pessoas mais pobres, tem que fazer uma opção preferencial não era exclusivo, não, preferencial. A igreja não poderia discriminar ricos, mas devia preferir os pobres, que sabia que Cristo, lá quando começou,
Ele começou defendendo os pobres, só a partir do século IV que a igreja começou a proteger só ricos, poderosos. Uhum, E o concílio era para voltar lá, a origem, o fundamento da religião, uhum, que era libertar as pessoas privadas de direitos, sob a pressão, sob a barbárie, uhum, sabe? Libertar assim o quê? Ter esperança, sim, ter educação, ter cultura, uhum, né? E eu procurei fazer minha vida assim também. Passei muitos anos sob perseguição. Dia 1º de maio, eu fui preso 2 vezes no mês de maio. Uma vez em 68, a segunda vez em 72. Eu fui preso em 72, acho que não ia sair vivo. E saí vivo. uhum, E fui numa missa dos trabalhadores em Contagem e lembrei disso, sabe? Falei: "Puxa, tão bom você encontrar tanta gente". O bispo fez uma fala maravilhosa, falando assim, que é, por que a igreja tem que abraçar a luta dos trabalhadores, da maioria, trabalhador, a maioria do uhum, país, sim, trabalhadores, trabalhadores, né? Então é isso que move é isso, a esperança. E também eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho 7 netos, a mais velha é médica, uhum, a Malu tem 26 anos, está fazendo residência no Einstein, olha, passou em 500 candidatos, passou em sexto lugar. Olha que sem coisa olha, mais. uhum, E ela é a saúde como direito de todos. Ela uhum, defende isso no dia a dia, sabe? uhum, E tem um menino de 5 anos que já toca pandeiro, o pai é músico, ele toca pandeiro, ele toca tambor, ele pega ukulele. são combustíveis para você seguir. Para isso, quer dizer, isso aí também, tem uma família também boa, família decente, sabe? Uhum, Eu respeito a todo mundo, cada um procura a sua, mas eu tive a sorte também de ter uma família extraordinária, então, isso é ter chegado quase 79 anos nessa condição, acho que eu vou durar muito, tomara que eu dure mais um bocado de tempo eu para não tenho, continuar trabalhando é, pelo bem comum e por um mundo melhor. não tem dúvida. Muito obrigada pela sua visita aqui na Sol Crescente e eu espero que as suas visitas possam acontecer mais vezes, né? E a gente amplie essa conversa, traga os jovens, né? Faça uma roda de conversa mesmo para fazer o pensamento fluir, né? Sim. E bons caminhos aí para você. E parabéns à equipe do Sol Nascente. Isso aqui é muito bonito. Sol Crescente, Sol desculpa. Crescente. Eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui. Um susto assim É um positivo, susto sabe que bom. susto bom? Uhum. Tomei um susto bom. Então Seja sempre vocês que vão em bem-vindo. frente também, continue com essa missão de levar cultura liberta, cultura faz um sol crescente. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. E até mais para vocês. Obrigada por terem ficado com a gente. Tchau, tchau.